A África do Sul fez um pedido lá para a Corte Internacional de Justiça da ONU, e o advogado da África do Sul está dizendo que Israel cometeu genocídio. Essa é uma história que vai se desenvolver nas próximas semanas, né? Eu vi essa notícia e falei, puxa, mas o que a África do Sul tem a ver com isso? Né? Mas aí passa a pergunta para vocês, por que a África do Sul resolveu se meter no meio desse enrosco no Oriente Médio? Bom, essa é uma pergunta muito importante e poucas pessoas entendem, né, conhecem a ligação que existe entre a África do Sul e o movimento palestino. Uma das últimas frases, uma fala muito famosa do Nelson Mandela, é de que não iria haver uma libertação de fato da África do Sul enquanto não houvesse a libertação dos palestinos, porque há essa visão pós-colonialista de que existe essa solidariedade entre os povos que foram oprimidos ao longo da história pelo mundo. Então, os sul-africanos eles têm essa ligação com os palestinos já de muito tempo, inclusive com o Hamas. Esse é um fato que é importante a gente destacar, que a África do Sul é um dos países que são assim fundamentais na tentativa de normalizar, de legitimar o Hamas enquanto um ator político na política internacional. Então, para você ter noção, em 2006, a vice-presidente da África do Sul fez um convite para que o Hamas, os líderes do Hamas, fossem até o país, e isso foi algo que desagradou até mesmo a autoridade palestina, que é reconhecido como sendo o representante legítimo, legal do povo palestino, não só por Israel, mas pelo Brasil, por vários países. E em 2015, a gente teve líderes do Hamas que foram novamente à África do Sul e assinaram um memorando de entendimento com alguns parlamentares lá da África do Sul. Então, essa é uma relação que ela é já antiga. A própria África do Sul se nega a reconhecer o Hamas como um grupo terrorista, porque diz que no passado o movimento africano anti-apartheid também foi visto como terrorista. Né? Ainda hoje mesmo, um dos advogados que está representando a África do Sul na Corte Internacional de Justiça disse que não considera o Hamas um grupo terrorista porque ele não atua dentro da África. Então, para os sul-africanos, para o governo sul-africano, não existe essa distinção entre o Hamas, a autoridade palestina, o povo palestino. Eles acham que é tudo uma coisa só e oferece aí apoio e legitimidade a esse grupo terrorista. Então, a África do Sul ela está no mesmo grupo de países aí que tem relações com o Hamas, né? Eu lembro a Rússia também, Sim, o né? Catar, É. principalmente, o Irã. É importante a gente destacar que o Hamas ele é um grupo terrorista, mas ele também controla, né, desde 2006, né, ele controla a faixa de Gaza. Então, ele busca ter um braço político, um braço administrativo. E o Hamas ele buscou desenvolver uma política externa. Geralmente, quando a gente fala sobre política externa, a gente pensa muito nos estados, né, Brasil, Estados Unidos, Israel. Mas os grupos terroristas, né, são atores não estatais, eles também têm uma política externa própria. E parte da estratégia do Hamas era essa de buscar apoio no chamado Sul Global. Então, sinalizar para a África do Sul, para outros países da África, aqui na América Latina, principalmente, o Hamas busca o apoio do Brasil já há um tempo. Então, é algo que é uma estratégia mesmo de inserção internacional que o Hamas tem. E eles são muito eficientes, né? Nessa diplomacia e com o Sul Global. Tanto que acho que nessa Corte Internacional de Justiça, esses países do Sul Global, né? Rússia, China, Índia, Marrocos, devem votar tudo a favor da África do Sul, dizendo que Israel cometeu genocídio, né? Na verdade, a Rússia e a Uhum. China eles não se manifestaram, né? A Tá. gente teve. Porque como é que funciona a Corte Internacional de Justiça? A gente tem lá Uhum. os juízes, que eles são de várias nacionalidades, e eles são escolhidos de modo independente, então não tem uma ligação com a política brasileira, por exemplo. A gente tem nesse momento um brasileiro na Corte Internacional de Justiça, mas eles são escolhidos independentemente. Uhum. Então não tem países votarem, mas o que a gente tem? De países apoiarem ou não essa denúncia que a África do Sul fez e apoiar oficialmente. Então, o Brasil fez isso. Aqui na América Latina a gente teve o Brasil, a Venezuela e a Colômbia, que apoiaram, né, oficialmente essa denúncia. Mas, por outro lado, a gente só tem países que são autocracias, que têm um Uhum. histórico de violação de direitos humanos. A China e a Rússia não se manifestaram sobre isso, até porque elas têm um telhado de vidro, então tem algumas acusações aí de que a China comete genocídios contra os uigures, tem também a Uhum. questão da Rússia com a Ucrânia, então eles não se manifestaram dessa vez. Mas os juízes desses países que são ditaduras, quando votam, quando julgam alguma coisa na Corte Internacional,
eles não têm muita liberdade, né? Geralmente eles têm que votar de acordo com a linha da ditadura, Então, né? esse que é o dilema, né? Porque são muitas vezes países que não têm um judiciário independente. Então, Uhum, isso é o que enfraquece um pouco aí a Corte Internacional de Justiça, mas uhum, são os dilemas aí da política internacional, né, que a gente tem. tá.